Minutos com Deus. Essa passagem é muito conhecida no meio cristão, porque é uma promessa de libertação de doenças e enfermidades, né? Geralmente a doença é no corpo, a enfermidade às vezes pode ser a nível subjetivo, né? De alma na pessoa. E o que está escrito aí é que Jesus já levou tudo. Certamente ele levou tudo. Está escrito e eu preciso acreditar. Tudo é uma questão de fé na vida espiritual. Se você tem fé, você pode receber o benefício da promessa de Deus que está ali. Ele diz que já levou, então não está mais comigo. Temos que ter essa certeza, né? Certeza. Então a fé é a certeza, né, de que aquilo que Deus falou é a verdade, já aconteceu e eu preciso crer. Então, veja bem, quando Jesus diz que ele levou, aí você olha, o mundo está cheio de pessoas doentes. O sistema de saúde das cidades estão sempre com filas enormes. Mas aí você olha essa palavra, Deus já levou, mas as pessoas estão doentes. O que aconteceu? O que Deus fez foi uma questão judicial no Calvário. Quando ele morreu, ele atraiu tudo que é ruim, que o inimigo de Deus produziu e colocou nas pessoas e no mundo, e ele já acabou com tudo. Porque o Senhor decretou a condenação eterna do inimigo e já decretou que qualquer pessoa que aceitar Jesus como o Senhor da vida dele e ser o Salvador dele, aí aquele direito, aquele veredito do Calvário vai começar a operar para fazer com que o que está escrito venha acontecer na vida daquela pessoa. Mas enquanto isso não acontece, aquela pessoa ainda continua vivendo sob jugo. Sob o jugo da doença, sob o jugo da enfermidade. Mas depois que eu recebo a filiação divina, eu já estou livre daquilo ali. Mas aí eu olho, a enfermidade está ali. Mas eu já recebi a libertação, mas a enfermidade está ali. Então agora é uma questão de fé e oração e de crer. Né? Porque o Senhor levou. Então eu tenho agora que fazer isso que Ele disse acontecer na minha vida por meio da busca de Deus, por meio das orações, por meio da minha fé. E insistir que eu estou curado. Né? Porque a palavra que a gente cita nessa atmosfera é uma palavra que, quando você cita a verdade de Deus, é uma palavra que é impregnada de poder para desmanchar as coisas ruins e as trevas. E até o que está dentro da nossa vida também. Se tu fica pensando coisa ruim, coisa positiva, ou coisa positiva, a tua vida vai variar naquilo que tu pensa. Porque aquilo que pensamos é aquilo que somos. Então, se eu penso nas promessas de Deus e acredito nas promessas de Deus, eu começo a me revestir daquelas promessas, daquela realidade espiritual que Deus prometeu na sua verdade. A gente precisa testar aquilo que está na palavra, porque é testar no sentido de fazer, né? Não de comprovar, né? Porque a gente tem essa fé, precisa ter essa fé e crer, mas testar no sentido de praticar, né?